Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as proteínas em pó e as diferenças entre elas, tanto de sabor, de textura. E para isso eu trouxe de novo a minha amiga nutricionista, Patrícia. Ela está aqui para dividir essa aula comigo de novo, vocês já conhecem ela. Mas para quem ainda não conhece, Paty, se apresente para os nossos queridos. Obrigada, Paty, por aceitar meu Olá, convite. eu que agradeço, Lari e Will, estou aqui novamente. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando informações tão importantes. E hoje vamos falar das proteínas em pó, quais as diferenças entre elas. Vamos Muito lá, assunto então. interessante. A Paty é nutricionista e conte onde que você tá, Paty. Eu estou no Rio, sou mineira, mas moro no Rio. E estou lá no Instagram, no arroba pati.nutrição. Quem quiser acompanhar, estou sempre por lá. Vai ser um prazer falar com vocês. Legal. Paty, vamos começar pela definição, então? Essa eu queria ouvir de ti, assim, as suas definições que você dá aí para os seus pacientes, para os seus Vamos alunos. O lá. que que é uma proteína em pó? Vamos explicar para a galera o que que é uma proteína em pó. É igual Bom, comida, né? Porque essa é uma dúvida que todo mundo tem. É a mesma coisa que comer comida? não, vamos lá. Proteína em pó é um suplemento alimentar, né? Então, por ser um suplemento, ele deve ser ele é um complemento da proteína que você obtém da alimentação, né? Então, é um suplemento alimentar que ele é feito a partir da extração e do processamento das proteínas pode ser de várias fontes, né? Então, pode ser do leite, que é o whey protein, né? Ou a caseína, dos ovos, a albumina, a gente vai falar dela aqui, da carne, né? O beef protein, ou de outras fontes vegetais. Então, o objetivo da proteína em pó é uma maneira prática e concentrada de aumentar a ingestão de proteína, né? Então, ela tem esse objetivo de complementar a ingestão de proteína de uma maneira mais prática do que da alimentação, que nem sempre a gente pode obter de alimentos sólidos, né? Então, é esse o objetivo. Ela não substitui a proteína vinda de comida. Exato. E eu até expliquei, né, para os alunos que já tiveram a aula de whey, que hoje a gente não vai falar sobre o whey, a gente vai falar de outros tipos de proteína. Mas esse slide que eu coloquei na tela aqui é o mesmo que eu coloquei para eles no de whey. Então, assim, quando a gente pensa para pensar, tá bom, não é a mesma coisa que comer comida, até como eu falei para eles, pela questão pelas questões organolépticas da comida, né? Ou seja, questão sensorial. Você mastigar um bife é diferente de você tomar uma proteína ali misturadinha com uma água, né? Então, textura, sabor, questão sensorial, né? Do ponto de vista nutricional, é muito semelhante, até por isso que a gente usa eles como suplemento, né? Mas na parte prática, né? Para quem que a gente indica, então, essas proteínas em pó, né? Então, em primeiro lugar, como a Paty falou, é para quem está buscando uma alternativa prática, para substituir uma refeição até para complementar, né? Eu faço isso com os meus pacientes e sei que a Paty faz também, né, Paty? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um paciente que precisa de uma opção de lanche na rua, porque o paciente trabalha o dia inteiro. Então, a proteína em pó, ela entra como essa opção prática. Seja numa bebida já pronta, ou seja no próprio squeeze com um scoopzinho que o paciente já leva, depois ele só mistura com água, né? Outra coisa também outra estratégia também que a gente usa para idosos, né? A gente sabe que os idosos enfrentam uma perda de massa magra, então a sarcopenia é muito comum, né, nos idosos. Então, a proteína em pó, ela é às vezes até mais fácil para o idoso que já tem aquela dificuldade de mastigação, que tem aquela dificuldade nos dentes, né? Às vezes já tem questões dentárias, então às vezes eles já vão deixando a carne de lado, as proteínas, vão comendo mais das outras coisas e tudo isso favorece a perda de massa muscular. Ou seja, é muito mais fácil um idoso beber do que comer, mastigar, que envolve outras questões, né?
Outro grupo de pessoas que se beneficia muito são pessoas que estão buscando realmente emagrecimento. A gente sabe que o aporte proteico é importante, né, Paty, durante o emagrecimento. A Sim. proteína é um macronutriente que nos ajuda a não só manter massa muscular, como construir massa muscular juntamente com um treino bem adequado, né? Então, ela entra também nessas duas situações. E também pessoas que estão doentes, enfermas, né? Então, eu até contei para eles na nossa última aula. Existem pacientes, às vezes, que estão acamados, que estão com dificuldade estão, às vezes, numa alimentação líquida, numa alimentação pastosa, a gente, como nutricionista, inclui, né? Então, eu, por exemplo, estou com uma paciente que ela teve um AVC hemorrágico, uma paciente jovem, de 30 e poucos anos, e está comendo tudo pastoso, saiu da UTI, está numa dieta pastosa. Então, olha, às vezes vai esmagar uma banana ou vai esmagar uma fruta, coloca um scoopzinho de alguma proteína. Ela já usava albumina, que a gente vai falar. Então, né, a família está usando, ajudando ali, além de um suplemento que ela já saiu da UTI, já prescrita pelo próprio médico. Então, assim, são coisas que você consegue ir usando para estratégias diferentes, né? E não só Claro. emagrecimento. Pode E falar. uma outra situação que eu gosto muito da proteína em pó e eu utilizo muito em consultório, porque ela é a única proteína doce. E aí, para as pessoas que gostam muito de doce, a proteína em pó, ela entra como uma estratégia de sobremesa ou de substituição do doce, que aí a pessoa vai ter o benefício do sabor doce, mas com proteína. Né? Então, eu utilizo muito em consultório para essas situações. A pessoa me fala, eu tenho muito problema com doce. Então, vamos colocar uma proteína em pó com sabor para substituir esse doce cheio de açúcar que você come hoje. Então, eu gosto também nessas situações, para usar como sobremesa. E aí tem milhões, ele é muito versátil, né? Você pode fazer milhões de combinações, ou dele com uma fruta, com um iogurte, ou numa receita, substituindo uma sobremesa com açúcar. Perfeito, Paty. Muito bem lembrado. Eu, inclusive, também, quando eu coloco nos cardápios dos meus pacientes a ideia de como matar a vontade de doce, eu às vezes até coloco um balãozinho assim. O whey é uma dos campeões, porque, como você disse, além de adicionar proteína, eu consigo ter o sabor doce. Então, eu mato dois coelhos com uma cajadada só. Exatamente, isso mesmo. Né? Bom, então, basicamente, gente, quais são os tipos de proteínas em pó que a gente tem hoje no mercado? A gente tem a proteína whey, a gente tem o colágeno protein, o beef protein, a albumina e a proteína vegetal. A gente vai falar sobre cada uma dessas, com exceção do whey, que a gente já tem uma aula exclusiva sobre o whey e separada, e a gente vai falar agora sobre cada uma delas. Bora começar pelo beef protein, Paty? Vamos lá. O beef protein, ele é a proteína isolada da carne bovina, né? Então, ela é processada de uma forma, pela hidrólise, né? De forma para facilitar a digestão. E ela é geralmente utilizada por pessoas que não podem consumir ou lactose ou mesmo as proteínas do leite, né? É uma alternativa ao whey protein por isso. Ela é rica nos aminoácidos essenciais e também, por ser da carne, né, da carne bovina, ela inclui altos níveis de creatina, fonte natural de creatina. Então, aqui umas opções, né, no mercado, algumas marcas, né? Você conhece, já provou alguma dessas daí, Lari? Eu já provei essa da Essential, tá? Não, essa é o sabor banana com canela. Eu acabei comprando o De cacau. cacau. Eu acho que o cacau, né, Paty, é o mais É versátil. mais versátil. Isso. E ela é gostosa. A textura dela, eu acho que a textura do beef protein é um pouco mais grosso. Ele é uma proteína que tu bate e ele faz aquele monte de espuma, sabe? Isso me incomoda um pouco. Algumas pessoas gostam dessa questão da espuma, até gostam de ficar assim, até meio mastigando, né? Mas eu, particularmente, eu gosto de coisas mais ralinhas, assim. Então, e além do que eu acho a Essential muito cara, né? Infelizmente, Sim. é uma boa marca, tanto para Whey, vocês vão ver que a Essential vai aparecer aqui em tudo, porque ela tem em tudo. Só que eu realmente acho
o custo-benefício da Essential eu acho muito alto, assim, ela é muito cara. E aí, recentemente, né, não tão recente, mas a Integral Magic lançou essa linha da Darkness, que é o Carnibal. Então, essa está chegando, né? Eu ainda não provei, mas eu tenho amigos que já usam, gostam do sabor, se adaptaram, porque realmente não podem consumir nada de leite, né? E daí aqui a gente colocou as especificações para vocês, né? Então, por que que o beef protein pode ser uma boa opção, né? Porque como a Paty falou, né, Paty? Ele não tem lactose, então, para Isso. aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, teria o whey isolado, né, Paty? Se a Mas pessoa. muitas vezes a pessoa ela tem uma intolerância à própria proteína do leite, né? Então ela não pode mesmo consumir nenhum tipo de whey protein. Nesse caso, vale muito a observação. Então, a pessoa tentou várias marcas de whey protein, vários tipos de whey protein, mesmo isolado, e ela continua tendo algum problema na digestibilidade ou com acne, vale, nesse caso, tentar, por exemplo, uma proteína em pó que não tenha, que seja livre da proteína do leite ou da lactose, né? E aí, vamos para a questão é uma proteína de alto valor biológico. Quando a gente fala, né, de biodisponibilidade, valor biológico, o que isso significa? Que a gente fala muito, é uma proteína de alto valor biológico e de boa disponibilidade. A disponibilidade, boa disponibilidade, tem a ver com a facilidade de absorção desse nutriente. E ela ser de alto valor biológico, isso significa uma oferta balanceada de todos os 20 aminoácidos, especialmente dos 9 essenciais. Quando a gente fala essencial, é aquele que o nosso corpo não produz e você precisa obter pela alimentação. Então, uma proteína que ela tem um alto valor biológico, ela significa que ela tem o equilíbrio de todos esses aminoácidos, que é o caso do beef protein. Quanto a isso, né, quanto à oferta balanceada dos aminoácidos, ele é uma proteína muito boa, né? Ela contém todos os aminoácidos essenciais. Eu acho que é o próximo slide. Deixa eu ver. Eu só queria aqui, Paty, mostrar que eu trouxe um exemplo de um rótulo para eles, que às vezes perguntam qual que é a diferença, né, em termos de, sei lá, lista de ingredientes e tabela nutricional. Se você reparar, a Carnibal, o Beef Protein, Carnibal é a marca aqui, desculpa, mas assim, o Beef Protein, ele geralmente tem mais proteína na quantidade de porção. Então, por exemplo, se eu pegar esse aqui da Integral Magic, numa porção de 35 gramas, ele vai ter 30 gramas de proteína. É claro que a gente consegue encontrar isso em um whey isolado, por exemplo, né, Paty? Dependendo da marca, a Sim. gente encontra isso. E aí eu acho que deve variar muito também em função do sabor. Se a gente pegar aquele da Essential de banana, ele deve ter mais carboidrato na porção. Então, por isso que aí talvez o cacau também seja melhor. Vai ter um pouco menos de carboidrato, né? Do que a depender do sabor que tiver naquela proteína. Exatamente. Mas, no geral, o percentual de proteína vai ser maior na porção, sim. No Beef Protein, né? Por isso que eu Isso. coloquei aqui. É sempre bom a gente dar uma olhada na lista de ingredientes, porque, como eu sempre explico para eles, vocês nunca olham uma coisa isolada da outra, né? Sempre que eu olho tabela nutricional, eu olho lista de ingredientes, porque uma coisa complementa a outra, né? Então, aqui, ó, quando eu olho para a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente eu tenho colágeno hidrolisado e proteína de origem bovina. Esse aqui que é a base desse suplemento. Aí depois tem cacau, um aromatizante, um espessante e um edulcorante, que é para quê? Que é para adoçar, né? Até que o rótulo não especificou, mas em algum outro lugar do site fala que eu acho que é sucralose, o adoçante desse da Integral Magic. E algumas outras marcas têm stevia, talmatina, que são outros tipos daí, tá? Mas eles também, ó, têm uma quantidade de carboidrato bem baixa, né? 2,4, que eu sempre falo para eles que o ideal seria até 3, né, gramas de carboidrato, seria o aceitável num rótulo. Então, a gente vê que, de modo geral, o beef protein também tem, né? Mas como a Paty disse, às vezes varia realmente de sabor e de marca, né? Que a gente tem que estar um pouco atento a isso.
Bom, e como que a gente poderia utilizar? Quer falar um pouquinho, Paty? Como que eu Vamos utilizamos o lá. bife protein? De diversas formas, né? Pode ser usado nos shakes, fazer shake com água, bater a proteína, o beef protein com água, com leite ou com leite vegetal. Então, você bate no mixer para ele diluir bastante, você ficar com uma textura melhor, né? Em forma de como se fosse um shake mesmo. Ou em receitas, né? Em receitas variadas. Às vezes você tem uma receita que você, incluindo uma proteína em pó, incluindo um beef protein, algo que teria muita energia, ele se torna proteico. Então, isso facilita, principalmente para os doces, né? Que tendem a ser alimentos muito ricos em energia. Então, nas panquecas ou numa receita de pão, bolos, smoothie, overnights, iogurte, caldas, doces. Então, algo que seria ali rico ou em carboidrato ou na gordura, você coloca a proteína em pó para dar uma reduzida na quantidade da energia que você está colocando e aumentar a proteína daquela receita. A questão desse, né, nesse destaque que a gente colocou à direita, né? A percepção de gosto é algo extremamente pessoal. Então, como a Lari disse, o que para ela talvez não seja agradável, para outra pessoa não será um problema. Então, o que a gente recomenda? Opções de sachês para teste. Antes de comprar um pote grande, compre sempre sachês para fazer o teste. E aí, isso pode variar mesmo na marca, entre os sabores, ou no mesmo sabor, experimente de outras marcas. Antes de falar que realmente não gostou, que não me adaptei. Então, compra lá um sachê de cacau ou de outro sabor, de uma marca, de outra marca, e prova. Porque isso varia muito. E aí, essa percepção, ela pode ser ruim com a marca, com um sabor e com outra não. Né? Tem vários sabores, pode aquecer, e aí, dependendo da marca, pode apresentar uma textura mais grossa. Por isso, a necessidade ou a vantagem de se testar em sachês individuais, para não desperdiçar. Eu tenho pacientes que, às vezes, empolgam e compram lá um pote caro e grande, não gosta, e fica com aquilo jogado no armário depois, né? E a gente não quer um ingrediente que a proteína é tão nobre, né? Por isso que ela tem um alto custo. Vá com cuidado e compre sachês individuais, que é muito melhor para você ver essa percepção aí do que você gosta mais ou não. Perfeito. E como varia, né, Paty? Eu falei isso na aula sobre o whey, porque eu percebo, assim, tanto nos pacientes como nos alunos da mentoria, às vezes você pega a mesma proteína, com a mesma marca, com o mesmo sabor, e uma pessoa diz, meu Deus, que delícia, eu amei, estou usando nas tortas, estou usando nas receitas, estou comendo com iogurte puro, e a outra diz, nossa, Eca, você gostou disso? Meu Deus, eu estou com um pote, não sei o que fazer. E tem pessoas que são muito sensíveis a gosto residual de adoçante, né? Ou, no caso, a bobina, o sabor do ovo. Isso é muito, muito individual. Assim, eu não, por exemplo, com whey protein, eu não tenho problema. Assim, até hoje, de todos que eu testo, dos sabores que eu testo, para mim, eu não tenho problema. Eu gosto no geral. Mas eu tenho muitos pacientes que conseguem sentir o sabor residual de determinado adoçante. Uhum. E aí eu falo para a pessoa, não desista da proteína em si, teste outras. Antes de falar, eu não gosto do beef protein, eu não gosto do whey protein. Então, esse teste, ele é muito válido. E por isso também, né, Paty, que existem as opções do sabor neutro. E isso existe em praticamente todas as proteínas. Eu confesso que a da carne, tá? O beef protein, eu não encontrei. Não sei, Paty, se às vezes você conhece alguma. Eu Mas acho o que sabor não tem, neutro. porque o sabor não deveria ser agradável. Então, eles colocam justamente o sabor para melhorar o paladar, né? Eu imagino que sim. Talvez daqui um pouco, depois de muita engenharia alimentícia, muita ciência, desenvolvam alguma coisa, mas o beef protein específico, eu não conheço nenhuma marca que tenha o sabor neutro. Eu já encontrei o de chocolate, banana com canela, caramelo, baunilha, se não me falha a memória, eu acho que tem um também, mas o neutro não. Enquanto que outras proteínas a gente vai falar aqui mais adiante para vocês têm, tá? Então, resumindo, o beef protein seria aquela opção
Para quem quer, não pode com whey, seja por uma intolerância à lactose ou por uma intolerância à caseína, como a Paty falou, demonstra sintomas de acne. Eu, por exemplo, né, vocês sabem, demonstro sinais clássicos de rinite. Então, assim, fico muito mal, fica um processo inflamatório muito gigante. Então, realmente, o whey não dá para mim, enquanto que outras proteínas eu já me dou super bem, tá? Então, seria basicamente essas as utilidades. E lembrando também que a questão da lactose tem o whey isolado. Se o seu problema for só a lactose, tem a opção do whey isolado. Eu tenho uma paciente que ela tem uma intolerância bem severa, mas ela se dá bem com o isolado, não sente nada e segue firme no uso da proteína, tá? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a albumina, né? Então, enquanto o beef protein é a proteína da carne, a albumina, ela é a proteína da clara do ovo, tá? E como que acontece, né? Porque tem muita gente que pensa assim, nossa, mas como é que transforma a clara do ovo em pó, né? Na verdade, eu sempre digo, viva a indústria alimentícia, viva a ciência de alimentos, né? A Paty trabalha mais do que eu até nessa área. Mas basicamente, gente, eles fazem uma separação entre a clara e a gema do ovo, tá? A clara passa por um processo de pasteurização, até pela questão de remoção de micro-organismos, bactérias, uma questão de higiene, assim, né? Não seria bem higiene, mas um controle microbiológico. E depois ela é desidratada também num processo tecnológico e vira o pozinho, igual todas as outras proteínas, tá? Assim como o beef protein, a albumina, gente, ela é uma proteína de alto valor biológico. Ela é rica em todos os aminoácidos essenciais, aquilo que a Paty estava falando, né? Então, principalmente os BCAAs, vocês já devem ter ouvido, né? Muitas pessoas acabam suplementando até de maneira individual, assim, os BCAAs. Então, tanto a albumina quanto o beef protein são ricos desses aminoácidos, né? Também tem baixo teor de gordura e, consequentemente, também baixo teor de carboidrato, né? Que é uma dos nossos objetivos que usamos essas proteínas durante o processo de emagrecimento. Eu E a coloquei. albumina, Pode falar, só Paty. complementando Complemento. que assim, a albumina foi a precursora das proteínas em pó, né? Assim, muito antes do whey, a galera da academia já fazia uso da albumina, então ela é bem antiga, né? Bem antiga. Bem antiga, bem, muito bem lembrado. Eu lembro que há muitos anos atrás, tipo, não existia, eu acho que essas proteínas que a gente tem hoje com sabor, né? Porque hoje a albumina, você tem todos os sabores que você procura, você praticamente encontra, né? Desde o neutro até aquelas com mais café, por exemplo, a da Natural Uhum. sabor café, né? E Cappuccino, né? antigamente ela era só neutro, né? Só um Sim. sabor ali. E tinha até, eu acho, que um sabor mais forte, assim, né? Hoje eu acho que o próprio processo da indústria de filtragem, não, né? Enfim, não conheço todos os mecanismos aqui, não quero falar besteira, mas assim, a gente sabe que a indústria alimentícia evolui, a ciência dos alimentos está cada vez mais em evolução, né? Então, esse negócio de conseguir mexer na textura, de conseguir melhorar sabor, aroma, né? Tudo isso é graças ao desenvolvimento dessas Sim. tecnologias. E eu coloquei aqui algumas marcas que são as mais famosas, né? Então, que é a Naturovos, que é uma marca do Rio Grande do Sul. Tem a Growth, que é uma marca que eu nunca sei falar, Paty, é Growth? Growth. Growth, né? É uma marca também bem antiga, né? Eles têm de tudo quanto é tipo Tudo. de suplemento, creatina, whey, tem de todos os tipos. E a Integral Médica, que também, né, é uma marca bem conhecida. Eu particularmente gosto do sabor das coisas da Integral Médica. Até por isso que estou bem ansiosa para experimentar o Beef Protein, porque eu gosto dos Uhum. sabores de whey deles. Então, eles têm Beef Protein, eles têm whey e eles têm também a albumina, tá? Bom, quais são algumas especificações da albumina? Assim como o beef protein, então, obviamente, ela não tem nenhum derivado de leite, de soja e, obviamente, não tem lactose. Por quê? Porque a fonte dela é a clara do ovo,
tá? Então, obviamente, eu tenho que tomar cuidado com pessoas que têm certa sensibilidade, intolerância, às vezes até alergia ao ovo, né? Então, não é uma proteína que você indicaria para uma pessoa que está numa restrição ou às vezes tem alguma questão alimentar com ovo. Obviamente, não é uma opção para esse tipo de pessoa, tá? Mas, assim como o Beef Protein é uma proteína completa, com todos os aminoácidos, e ela tem uma peculiaridade aqui, né? A albumina, gente, ela é uma proteína mais densa. Então, ela pode ter um pouco de uma digestibilidade mais dificultada para algumas pessoas. Então, algumas pessoas sentem gases, tá? Gases de verdade, assim, de soltar, né? Ficar flatulando aí pelo dia depois que toma, que usa. Mas outra coisa que eu percebi também é que vai muito da questão do uso. Então, conforme você vai usando, o teu intestino também vai se adaptando, e daqui a pouco esses efeitos, né, esses desconfortos gástricos vão diminuindo. Não sei se tu tem alguma experiência, Paty, em relação a isso? Sim, em consultório eu percebo que esse desconforto ele tende a melhorar com à medida que a pessoa vai acostumando, né, com o suplemento. E, ao mesmo tempo, essa questão da digestibilidade da albumina em algumas pessoas, ela dá maior sensação, na verdade, a sensação de saciedade por mais tempo do que o whey protein, por exemplo. Né? Verdade. Então, é como se ela se sentisse saciada por mais tempo, justamente pela questão da digestibilidade da albumina. Alguns pacientes relatam isso. Então, com whey protein eu fico com fome mais rápido, com albumina, quando eu uso albumina, não. Me dá essa sensação de estar mais saciada. Novamente, vale o teste. Né? E não desistir logo de cara porque teve um desconforto, e talvez é toda a questão de tolerância com o uso. Né? E aí vale o teste. Que é aquela questão, né, Paty, aquela analogia que você falou para mim esse dia que eu achei muito legal, de que o nosso intestino é como se fosse um restaurante. Como é que é aquela analogia? Isso Podia falar. é como se fosse um restaurante que serve determinado tipo de comida, por exemplo, um japonês, e aí, de uma hora para outra, você mudando a sua alimentação, é como se aquele restaurante ele começasse a servir na outra semana a comida mexicana. Né? No começo ali, os clientes, eles ficam, né? O que está acontecendo? São as nossas bactérias, né? Então, tem esse período de adaptação, da troca dos clientes por novos clientes. Mas depois volta a vida normal. E aí a gente precisa ter a paciência de passar por esse processo de adaptação. É um processo de adaptação pela mudança de determinado alimento ou de determinado tipo de alimentação. A gente tendo a paciência e ali dando tempo para ver se a gente vai se adaptar ou não, muitas vezes esses desconfortos iniciais, eles passam, né? E você segue sua vida e aí aproveitando dos benefícios que a albumina tem em relação a outras proteínas em pó. Verdade, perfeito. Esse momento de transição, se a pessoa conseguir esperar, às vezes ela vai se adaptar, né? E eu falo por mim mesma, eu uso albumina, e eu lembro que as primeiras vezes que eu usei, eu realmente senti assim o abdômen mais distendido, tive um pouco de gases, e conforme o tempo foi passando, hoje eu tomo, não sinto nada, só tenho a sensação de que realmente eu fico saciada por mais tempo, O que é né? ótimo, né? O O que que é é ótimo. ótimo, porque a Tem digestão é pessoas mais que lenta. Tem pessoas que o whey protein, por exemplo, a depender do sabor, ele é tão gostoso. Eu tô com whey protein aqui em casa de sabor Toddy. Eu Nossa, não compro de novo, porque ele é tão gostoso, que você, primeiro, você fica com a vontade de querer continuar é, comendo, né? é E aí, é proteico, mas ele contribui para a ingestão calórica de qualquer forma. E bom. aí, às vezes, com a albumina, essa é uma vantagem. Ela te dá um sabor, né? Aquele sabor que você precisa ali, a sua ingestão de proteína, mas ela te mantém saciada e sem vontade de querer ficar comendo cada vez mais. Isso é uma vantagem. Eu acho uma vantagem. Eu também acho.
E daí aqui, só a título de curiosidade, eu coloquei para vocês terem noção do tamanho da porção e a quantidade de proteína, né? Também aqui, ó, essa aqui da Naturolos, numa porção de 28 gramas, ele tem em média 22 gramas de proteína, né? Uma quantidade boa. E olhando para a quantidade de carboidrato também, ó, super baixinha, né? E aí, Sim. também, qual que é a lista de ingredientes? Primeiro ingrediente sempre, né? Clara de ovo desidratado. E aí vem os outros ingredientes correspondentes ao sabor, que nesse caso era cacau. Então, cacau, daí tem um aromatizante e um adoçante, que os da Naturovos é sempre sucralose, tá? Daí tem que olhar se não gosta, quem não gosta, tem gente que acha a sucralose que fica muito doce, né? Às vezes prefere um que seja com stevia, que é um pouco mais suave. Aí vai muito, de novo, né, da percepção. Bom, e como usar a albumina, né? Você usa a albumina do mesmo jeito que você usa o whey e beef protein. Faz os shakes, pode colocar nas receitas. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é, por exemplo, assim, fazer um café proteico. Não sei se você gosta, Paty, do café proteico, de Gosto, pegar, usar o whey para fazer um cafezinho assim com mais gosto. docinho. Eu, inclusive, indico para os meus pacientes esse café proteico para dar uma segurada, às vezes, até no jejum. Assim, eu tenho Jejum, pacientes que sim, fazem jejum, ele quebra o jejum, logicamente vai concordo. quebrar, né? Mas Mas mantém mantém a gestão de proteína, pelo menos, né? Também Exato, gosto mantém a disso. ingestão de proteína e mantém o jejum metabólico, que aí pelo menos Exato. você tira aquelas calorias que talvez ele faria uma refeição, né? E aí, geralmente são pacientes que já bebem café, então já que vai Sim, beber um café puro, beba um cafezinho que ainda vai, às vezes, até trazer um sabor docinho, né? Só que com a albumina não dá. Eu não sei se a Paty já passou por isso, mas eu já já, tentei. A gente já fez, né, Paty? Ai, já. gente, olha, que Um erro, não pelota façam tudo. isso. Vira uma clara de ovo. Quando você joga uma água quente, quando você joga alguma coisa quente, seja um leite, uma água, enfim, na albumina, gente, ela vai cozinhar e vai virar clara de ovo. E aí depois eu lembro que eu ainda mandei para a Paty, Paty do céu, estraguei a minha albumina, o que que eu podia fazer? Aí eu botei de volta no liquidificador que ela gosta, assim, bati com mais um pouco de ovo e aí acho que fiz um bolinho, uma Você conseguiu panquequinha. fazer um bolo. Foi isso Acho mesmo. que eu fiz um bolo, para não perder, tá? Então, assim, gente, não rola tomar café proteico com albumina. Não tem como. O que dá de vocês fazerem para esquentar, daí são receitas de forno, daí, né? Então, pode usar em receitas que vão para o forno. Então, por exemplo, vai fazer um pão, né? Pode colocar albumina, né? Tem várias receitinhas aí na internet, bolo. Uma coisa que eu faço e eu indico muito para os pacientes, então, quer fazer, por exemplo, um ovo mexido, uma omelete, e acaba que o ovo, ele tem proteína, mas ele também tem gordura. Então, eu quero aumentar a ingestão de proteína no café da manhã. Então, faz um ovo Boa. mexido e adiciona albumina. Faz omelete e adiciona albumina. Então, você está aumentando a quantidade de proteína sem aumentar a gordura. Só tomar o cuidado de, você dilui a albumina antes, né? Mistura lá no ovo, assim, ou dilui um pouquinho de água, para não jogar o pó direto na receita, porque uma coisa também, né, Lari, da albumina é que ela solta muito pó. Ela solta muito pó. Eu sempre falo para os pacientes que compram, cuidado na hora de abrir o pacote. Você afoga. É, porque ela solta muito pó, ela desidratada, a clara desidratada levanta muito pó. E aí é Muito. uma forma, então, de fazer um aporte maior de proteína em ovos, né? Da mesma forma que pode ser uma clara de ovo pasteurizada, mas no caso a em pó ela é mais prática. Você faz Tá. uma omelete mais proteica, um ovo mexido mais proteico. Uhum. E tem até pela questão de transporte, né? Muito mais fácil se você levar ali um potinho de albumina em pó, né? Do que levar, às vezes, Exato. até o próprio ovo ali, né? Então tem essa facilidade, a questão da praticidade. E outra coisa que bem dicas de nutricionista mesmo, né? Que a albumina ela empelota, né, Paty? Pelota Assim, nossa, muito, nossa, você tem que muito. bater, bater. Então, às vezes, na hora de comprar, se você quiser, né? Ai, quais são as opções? Aqui eu vou te dar uma característica da albumina. Ela não emulsifica com tanta facilidade quanto um whey, por exemplo.
né? Isso. Então, você vai botar ela, às vezes, numa receita, vai fazer um bolinho de caneca, por exemplo. Nossa, você tem que bater até ela desempelotar bem, né? Ou então, às vezes, você vai fazer uma receita grande, tem que bater bem na batedeira, porque ela faz essas pelotas. E na omelete é a mesma coisa, né, Paty? Vai ter que quebrar os ovos num potinho separado, joga albumina, bate bem com o galinho ali. Lembrando que, claro, que na omelete nos ovos mexidos seria a albumina sabor neutro, né? Porque, no caso, a albumina, ela tem o sabor neutro. Eu acho o sabor neutro com muito gosto de ovo. Eu não sei, a Lari, para mim é muito gosto de ovo. Então, eu gosto dela como um aporte de proteína mesmo, né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que são vegetarianos, então, se às vezes ele quer tirar a proteína de uma leguminosa, mas então bate um feijão na albumina diluída. A gente tem algumas estratégias nesses casos que a pessoa não consegue obter a proteína da carne. Mas para quem quer usar a albumina só como um aporte, né, nos ovos, tem essa facilidade dela ter sabor neutro e os doces, né? Eu conheço, já testei o sabor de banana, de morango, de cappuccino e de chocolate da Naturovos. Eu gosto pessoalmente do de banana e de cappuccino, não sei a Lari, são os que para mim menos lembram sabor de ovo. Mas tem gente que sente sabor de ovo de longe. Você até vai falar isso aí, né, do gosto. Não, mas já vamos puxando os assuntos. Eu gosto do de chocolate e eu vou te falar, tá? O Benjamin, ele adora. Às vezes ele gosta mais da albumina do que do whey. Que interessante. Né? Então, tá vendo? É muito pessoal. Muito pessoal. Por isso que aquelas duas orientações ali, ó, que percepção de gosto é individual, vocês vão ver que tá em todas as proteínas, porque é verdade, tá? Não se fie na opinião do fulano e do ciclano, experimente, tá? E a albumina, assim como o beef protein, assim como o whey, também tem opção de sachê, igual a Paty falou lá, tá? Isso. Eu, albumina, gosto de chocolate, gosto de café. E tu sabe que de banana não provei, eu gostei. Eu vou pedir uma de banana. A de morango eu achei muito doce. Baunilha é gostosa também, principalmente se quiser colocar em receita, tipo panquequinha, bolinho, assim. A de baunilha eu achei boa. E aí eu vou falar um negócio para vocês. Eu tenho uma paciente, que na verdade ela é até minha amiga, mas eu tô atendendo ela. Ela toma albumina pura, gente. E ela não bate nem com leite vegetal. Ela bate o sabor neutro com água de manhã cedo, em jejum, e bebe para ir para treinar. Eu digo, nossa, depois dessa, eu não posso falar da albumina. E ela gosta, ela prefere o sabor neutro, porque ela tem aquela questão com o sabor doce para bebida. Ela não gosta nada doce para beber. Eu chamo ela de azeda, porque tudo para ela de bebida tem que ser amargo, azedo. E aí, claro, ela gosta de bolo, ela gosta de leite condensado, mas nas bebidas, e aí vai entender, né, Paty? Por isso que é individualidade. É individual. Então não tem como. E assim, eu defendo muito a albumina, principalmente pela questão de preço, né? Dentre as proteínas que a gente, tirando, né, a pessoa que não pode com derivados de leite, no caso, para o whey protein, dentre as demais proteínas em pó, a albumina ela que tem o melhor custo, né? Ela tem um custo relativamente baixo comparando com as demais. E é muito, o aporte de proteína vai ser tão bom quanto as demais. Então, eu defendo, assim, a pessoa quando tolera, né? Se ela insiste, se ela prova, ela tem muito. A albumina tem essa vantagem do custo de ser mais baixo. É verdade. Quando você faz o cálculo da porção ali, quer ver se pega numa promoção, né? Ela realmente fica muito mais interessante. E a proteína vegetal, Paty? Fale um pouquinho, então, para gente. Vamos lá. A proteína vegetal são suplementos que são derivados das fontes vegetais, as mais comuns. A proteína isolada da ervilha ou do arroz, da soja, do girassol, das amêndoas. Também utilizadas para complementar a ingestão proteica, especialmente por vegetarianos, veganos e pessoas com restrições ao consumo de proteínas de origem animal. Fornecem aminoácidos essenciais
variando o perfil de acordo com a fonte dessa proteína, e muitas vezes elas precisam ser combinadas para alcançar esse espectro mais completo de nutrientes, né? Então, é comum a gente ver, por exemplo, uma proteína vegetal em pó que mistura a proteína da ervilha e do arroz. Se vocês olharem lá nos ingredientes, né? Proteína isolada da ervilha e do arroz. Justamente porque se utilizar somente da ervilha ou somente do arroz, não vai ter esse perfil completo de aminoácidos. Então, é muito comum a mistura deles, tá? Então, aqui alguns exemplos de marcas. Eu já provei Pura Vida, Isoforte e a Essential, mas todas que tem aqui, elas são conhecidas no mercado, são marcas confiáveis. Também livres de lactose, né, da proteína do leite, de qualquer origem animal. Justamente por isso ela é muito procurada por pessoas veganas ou vegetarianas. São incompletas, por isso elas precisam ser combinadas pelo fabricante, como eu expliquei. Também precisam, né, geralmente elas são enriquecidas com vitaminas e minerais para elas, né, terem esse aporte maior de nutrientes, e tem um alto custo, né? Para isolar a proteína, né, da origem vegetal, isso demanda mais custo da indústria. Aqui é um exemplo da Pura Vida. Essa daqui, no caso, então, ela combinou a proteína da ervilha e de girassol, né, Lário? Isso aí. Das duas. Ela tá vendo? Sempre combinada, assim. Uhum. Geralmente, quando a gente vê lá, ela é uma proteína só do arroz. Vamos pensar, né? Um arroz, 100 gramas de arroz, se você for olhar, provavelmente, assim, não tem segurança, mas devem ter 3 gramas de proteína, talvez, no máximo. Uhum. E aí você pensa, eles têm que extrair esse pouco de proteína que tem desse grão, isolar e colocar em forma de pó. Isso demanda um processo muito grande e de muito custo da indústria. Uhum. Por isso que não é a mesma coisa de consumir o vegetal, né? Então, assim, para você consumir proteína de ervilha, você consome muito carboidrato junto. Diferente, e aí as pessoas confundem. Então, se eu comprar a proteína isolada vegetal, eu estou levando muito carboidrato? Não, justamente porque tira do grão, isola a proteína. Se você comer a ervilha diretamente, você está ingerindo junto muito carboidrato. Já na proteína isolada da ervilha, não, porque eles isolaram, eles retiraram a maior parte dos carboidratos. Então, essa é a vantagem da proteína vegetal em pó. Aqui o exemplo da Pura Vida. Tá vendo? Carboidrato muito pouquinho, só que se a gente olhar na mesma porção lá do Beef Protein, que tinha 30 gramas de proteína, aqui tem um pouco menos, são 22 gramas de proteína. Mas, considerando que é uma proteína vegetal, né, você consegue, pessoas que não podem ter esse aporte de origem animal, vindo do leite, do ovo ou da carne, é uma forma, muitas vezes, necessária dela ter um aumento de ingestão proteica. No caso de vegano e vegetariano, às vezes a proteína em pó, ela não pode nem ser complemento. Para ela, tem que fazer parte da ingestão dela no dia a dia, porque ela não consegue obter isso de outras fontes, né? Então, entra na própria dieta da pessoa fazer esse aporte via proteína em pó, vegetal em pó. Ô, Paty, e outra coisa que eu estava lembrando aqui, que você citou o exemplo do arroz, muito boa. Porque, olha só, por que a gente diz que essas proteínas são incompletas naturalmente? Porque, por exemplo, se você pensar num pouquinho de arroz com um pouquinho de feijão, por que o arroz com feijão é um alimento, entre aspas, saudável e, né, a comida típica do brasileiro? Porque o arroz sozinho, ele não tem todos os aminoácidos essenciais, assim como o feijão. Agora, quando eu junto os aminoácidos do arroz com feijão, eu tenho até um perfil de aminoácidos mais interessante. Então, por isso que eles dizem que o arroz com feijão é a comida do brasileiro, né? Porque eu junto um cereal com uma leguminosa, os aminoácidos que faltam em um tem em outro, né? Só que quando eu vou fazer uma proteína, onde o meu objetivo, enquanto fabricante, é vender proteína, eu preciso combinar, porque, como a Paty falou, todos os aminoácidos do arroz vai faltar, não só em questão de aminoácidos, mas em proporção
né, da quantidade, não só do tipo, mas a proporção da quantidade desses aminoácidos é baixa. Então, por isso que a gente diz que elas não são proteínas com alto valor biológico, e por isso que elas não são completas, né? E aí, para ser completo, o fabricante precisa fazer essa mistura de combinar uma com a outra. Aliás, é só graças à tecnologia de alimentos que você consegue fazer isso, né? E por isso que ela se torna, às vezes, uma proteína de alto custo, né? Então, essa proteína vegetal, se não me falha a memória, 450 gramas, ela custa uns R$ 200, né? E tem algumas marcas que eu já andei olhando, chega a R$ 300. Então, imagine você consumir 400, comprar um produto que vem cerca de 30 doses só, né? Ele está falando ali que nessa porção vem 30 doses. Imagine, faça o cálculo, pegue R$ 300 e divida por 13. Quanto que está saindo para você consumir 22 gramas de proteína? Só que às vezes a população vegana e vegetariana não tem escolha, como a Paty falou, às vezes não podem nem usar isso como complemento. Isso aqui tem que fazer parte da dieta deles, porque senão eles não ficam saudáveis. E por isso que o apelo dos fabricantes nas proteínas vegetais de adicionar. Pode ver, essa proteína da Pura Vida, ela tem, acho que, o complexo B inteiro dentro dela. Então, assim, porque é uma população que naturalmente já é limitada em vitaminas, em minerais, no aporte proteico. Então, as empresas acabam adicionando, inclusive, isso na hora de vender a proteína, né? Então, é uma população bem específica, tá? Exato. Bom, e aí, assim, novamente, né, a gente pode usar também como shakes, né, com água, leite vegetal, leite, e nas receitas também são proteínas em pó que têm variados sabores. Praticamente todas essas indústrias de suplemento, todas elas têm a linha vegetal, está crescendo cada vez mais, né? Então, todas elas já têm muita variação. Cada vez eu fico conhecendo novas marcas, novos sabores. Também tem opções de sachês para teste. Muitas pessoas relatam, eu também sinto, mas eu não provei de todas as proteínas vegetais, mas das que eu já provei, essa textura arenosa, né? Muitas pessoas relatam isso. E, novamente, cabe, né? Se você não pode consumir whey protein e quer uma fonte alternativa, cabe o teste. Eu acho que a proteína vegetal, ela deve ser prioridade para quem não pode consumir ou não quer consumir produtos de origem animal. Quem pode, quem quer, não é essa questão para a pessoa, talvez a textura dos demais que a gente está falando aqui seja mais agradável. Mas tem pessoas, né, especialmente os vegetarianos e os veganos, que essa é a opção, né, para ela não depender da proteína do vegetal carregado de carboidrato junto. Então, para ela, realmente é uma ótima indicação a proteína vegetal em pó. Perfeito. E vamos para o último, então. Vamos falar da nossa última proteína, que é o colágeno protein, né? Esse aqui também tá famoso, né? Muitas blogueiras, eu vejo muito na internet as blogueiras falando, né, sobre não usar o whey por conta da caseína. E aí, como elas são muito bem de vida, elas não usam a albumina. E algumas ainda têm aquela questão da carne, então o proteína para elas também não é uma alternativa. O que sobra? E daí elas também não são vegetarianas, o que sobra para elas? O colágeno protein, tá? Assim como a proteína vegetal, o colágeno protein, ele é alto custo, tá? Ele é bem caro também, então assim, se você fizer uma busca rápida na internet, você vai ver preços exorbitantes. Então, realmente, ele é uma opção para quem? Ele é uma opção para quem não quer nada das outras opções anteriores que a gente está falando até aqui, tá? Mas do que ele é feito, tá? Ele é feito de colágeno hidrolisado ou peptídeos de colágeno, que é aquilo que a gente vai ver na lista de ingredientes, tá? Então, ele pode ser uma proteína incompleta e alguns suplementos adicionam aminoácidos essenciais nas formulações.
É o mesmo que acontece com as proteínas vegetais. O colágeno, gente, ele é uma proteína, ele não é de origem vegetal, né? Obviamente, ele é de origem animal, mas ele é uma proteína incompleta, tá? Tanto do ponto de vista de quantidade quanto de qualidade, de tipos de aminoácido. E aí, o que que o fabricante faz? Ele faz exatamente o que ele faz nas proteínas vegetais. Só que nas proteínas vegetais eles combinam, né, outras proteínas vegetais, e no colágeno eles adicionam os aminoácidos, tá? Então você vai ver, às vezes, aqui nos rótulos, que eles dizem contém BCA, ó, aqui nesse da Equalib diz contém BCA. Por quê? Porque o fabricante, né, adiciona esses aminoácidos que faltam para deixar esse aminograma bem completo, tá? Então, aqui coloquei algumas marcas que são as mais famosas, a Essential está em todas, a Pura Vida está em todas. Esse da Dux eu nem conhecia, descobri agora também, parece ser bem interessante. Eu vi que tem vários sabores. Tem chocolate, o sabor chocolate basicamente tem todos. Esse da Pura Vida tem sabores até de frutas, assim, né? Então tem gente que gosta de tomar até como se fosse um suquinho, assim. Eu já vi muitas blogueiras usando. E o da Body Protein é o que eu já provei, tá? Eu já provei ele desse sabor de chocolate. Esse que tá aqui é baunilha, mas tem sabor de chocolate, tem de baunilha, tem até de cookies and cream, se não me falha a memória. E a minha percepção, falando já de um pouco de textura, é que ele é grosso também, tá? Tipo o beef protein, assim, ele é mais grossinho. Mas eu gostei, assim como a parte disse, eu também não sou enjoada para essas proteínas, eu me adapto com todas, tomaria todas bem tranquila, e iria revezando, inclusive, né? Bom, algumas especificações, então, né? Eles não são considerados proteínas completas, aquilo que eu falei, porque eles não têm todos os aminoácidos essenciais em quantidade suficiente para atender às necessidades do nosso organismo, tá? Então, mais uma vez, por isso que a gente diz que eles são incompletos. O colágeno ele é uma proteína estrutural que tem baixo teor de triptofano. Esse é um aminoácido que a gente sempre fala bastante, né? Vocês devem ouvir até de maneira isolada, mas então o colágeno protein não tem uma boa quantidade desse aminoácido, que é um aminoácido essencial, e tem outros aminoácidos também que são insuficientes. Quando eu falo de whey, de albumina e de beef protein, a gente está falando de proteínas que são completas, ou seja, tem todos os aminoácidos em boas proporções. O colágeno puro, ele não tem esse perfil, ele tem muita glicina, prolina, hidroxoprolina, que são alguns tipos, né, diferentes de aminoácidos, mas eles são pobres em leucina, né? E a leucina, aqui nesse outro slide eu coloquei para vocês, ela faz parte dos BCAAs, que são aqueles aminoácidos de cadeia ramificada, que são leucina, isoleucina e valina, né? E a leucina por si só, ela é um aminoácido que está muito envolvido na construção muscular, tá? Então, esse que eu citei para vocês, aquela marca Dequalive, o que que o fabricante fez? Eu sei que o colágeno não é uma proteína completa, então a gente vai adicionar esses aminoácidos que faltam, e aí o slogan dele é que aquele ali é uma proteína para construção de massa muscular. Você entra no site, o fabricante está alegando tudo isso, tá? Por quê? Aquilo que faltava, eles completaram, né? E aí, assim, se o objetivo for recuperação muscular, manutenção de massa magra, é interessante combiná-los com fontes completas de proteínas ao longo do dia, né? Então, por exemplo, eu quero usar o colágeno protein porque eu gostei do sabor, porque eu não tolero whey, né? Então é uma opção também, porque não tem derivado de leite, não tem lactose, todos aqueles outros benefícios das outras proteínas. Só que eu me adaptei com o colágeno protein e sei, Larissa e Paty, que ele não é completo. Então você vai ter que tomar cuidado para manter o seu aporte daí proteico de comida de verdade. Então, com ovos, com carnes, com peixes, né? Laticínios, no caso, se você for intolerante, não, obviamente, mas aí teria que manter esse aporte com comida de verdade, né? E aí eu trouxe também um exemplo aqui para vocês, né? Então, por exemplo, eu pego esse body protein da Equalive, que o sabor dele é cacau, chocolate, ó. Em 30 gramas, eu tenho 27 gramas de proteína. Já é mais do que a proteína vegetal, né, Paty? Carboidrato, olha que legal, zero. Zero. Esse aqui chega a ter zero de carboidrato. Outras marcas eu vi também são zero de carboidrato.
E aí, Você chegou a reparar o custo, Lara? Qual o valor? não vou, É bem caro, né? é bem caro, não, bem caro. Coisa do tipo proteína vegetal para mais, assim, É, tá? Chega a ser para mais. Aham. E aí, ó, como ingrediente, sempre tem aqui, então, né? Colágeno hidrolisado, ou então peptídeos de colágeno, algumas marcas colocam. Cacau em pó, nesse caso, por causa do sabor. Aqui ele é adoçado com estévia e talmatina, tem um espessante, tem um antiumectante, tem um aromatizante. E é isso, os ingredientes básicos aí dessas proteínas em pó, né? Como utilizar o colágeno? Exatamente da mesma forma que todas as outras proteínas que a gente já falou aqui, tá? E também eu andei pesquisando, os fabricantes não alegam nada, então acredito também que é tranquilo para você usar em receitas que você esquenta, até porque ele é uma proteína de. Travou, Paty? Tô travada por aqui? tá travado. Travada. Ai, mas o som tá saindo, né? Voltou. Então, assim, é uma proteína que ela resiste bem ao calor, é uma proteína, enfim, que, né? E por mais, né, gente, quando a gente fala de aquecer esse tipo de proteína, por mais que exista uma pequena perda, né, é irrelevante, já que a gente está olhando num contexto geral, né? Então, a questão de sabor e textura é exatamente igual às outras. E é isso, gente, né? Passamos por todas as opções que temos no mercado e a gente fez um resuminho aqui. Quer terminar para a gente, Paty? O que seria, assim, informações importantes para a gente Vamos. memorizar? Eu acho que o que vale, antes da gente falar o que é importante observar, nós vamos ratificar que ninguém é obrigado a usar proteína em pó, né? Perfeito. A proteína, a origem da proteína, a fonte da proteína da alimentação de vocês, né, da nossa alimentação, ela deve vir de comida, especialmente carnes, todos os tipos, e ovos, né? Basicamente, isso é bom a gente ratificar. Isso aqui é uma opção prática para quem precisa, né? No momento, aumentar a ingestão de proteína, como a gente falou, naquelas situações, ou mesmo para substituir coisas piores, no caso dos doces, né? Então, é bom a gente ratificar isso, que é um complemento, não uma obrigação. Então, ok. Sabendo disso, como escolher uma boa proteína em pó, né? Olhar a lista de ingredientes, lembrando que a ordem dos ingredientes, ela consta conforme a maior proporção que tem naquele produto. Então, sempre a proteína em pó, ela tem que ser o primeiro ingrediente. Você está pagando caro pela proteína. Então, ela tem que vir em maior quantidade. Ela tem que ser a primeira da sua lista de ingredientes. Avaliar o tamanho da porção, porque às vezes para você ter lá as 30 gramas de proteína, você precisa de muita coisa, você precisa de colocar, às vezes, dois medidores, né? E aí você está pagando caro para ter pouca proteína. Então, avaliar o tamanho da porção. Uma porção fica em torno de 30 a 35 gramas, geralmente, tá? A quantidade de proteína e de carboidrato, então, quanto mais proteína e menos carboidrato a proteína em pó tiver, melhor é. Então, se você tem duas opções para escolher, escolha aquela que, dentre uma porção, tenha mais proteína e menos carboidrato, tá? Analisar se condiz com as suas restrições alimentares. Então, a gente apresentou todas as opções de proteína em pó, a gente viu vocês viram quais são as vantagens de cada uma delas, e aí a opção vai de acordo com a sua restrição, sua condição financeira e o seu gosto, tá? E uma outra questão que eu colocaria aqui também é: desconfie de preços baixos. Proteína é um ingrediente nobre, caro para a indústria. Então, se você encontra algo muito barato, desconfie. Tá? Então, compre de empresas conhecidas em sites conhecidos. Para você não comprar, muitas vezes você está levando coisas que não são proteína, que está dentro daquele produto que não é proteína. Né, Lário? Eu acho que, em linhas gerais, você falando do whey, a gente falando agora das outras proteínas, não gera mais dúvida. Nossa, nenhuma. E perfeito esse teu resumo, acho que é isso mesmo, não tem nem o que complementar.
E atenção, priorizar a comida, né? Como aquilo que todo nutricionista tem que acabar terminando desse jeito, né, Paty? Gente, é para comer comida. As opções que a gente está dando aqui para vocês é para ser prático e facilitar a vida de vocês. Paty, muito obrigada pela tua presença. Eu vou parar a gravação agora. E os nossos alunos queridos, qualquer dúvida que tenham, é somente entrar em contato com a gente. Um grande beijo e até a Obrigada, gente. próxima. Até a próxima.